Aparentemente, até que a morte nos separe não cobre a parte em que o seu cunhado tenta roubar 9 apartamentos enquanto sua irmã está em coma induzido. Mas aqui estamos nós. Oi, eu sou a Isis, e sou contadora em São Paulo, o que significa que vejo desastres financeiros antes que virem verdadeiros trens descarrilados. Infelizmente, minha própria família se tornou o maior desastre da minha carreira. E acreditem, já vi gente tentando deduzir Botox como despesa de negócio. Deixa eu situar a cena. Quinta-feira, 4 de outubro, uma linda noite de primavera no bairro dos Jardins. Sabe aquelas festas de condomínio perfeitas, onde todos fingem que seus casamentos não estão desmoronando, regadas a vinho branco e tábuas de frios? É. Essa mesma. Minha irmã, Vitória, 38 anos, doce como mel, casada com o Léo há 12 anos, desabou bem ao lado do pula-pula inflável enquanto segurava um copo de caipirinha. Em um minuto ela estava rindo das novas exigências do síndico sobre a decoração das sacadas. No próximo estava no chão com 40 graus de febre, confusa e convulsionando. Os paramédicos a levaram às pressas para o Hospital das Clínicas. O diagnóstico meningite viral grave, daquelas que fazem os médicos usarem frases como estado crítico e coma induzido para evitar o inchaço cerebral. Léo, seu devoto marido de mais de uma década, interpretou com perfeição o papel de cônjuge devastado. Estou falando de atuação digna de Oscar. Ele montou uma vaquinha online, que arrecadou R$ 47.000, dinheiro que misteriosamente nunca chegou a cobrir despesas médicas. Mas isso é um subtrama para depois. Ele postava atualizações diárias no Instagram com legendas como rezando pela minha esposa guerreira, e ela é tudo para mim. Ele até levou o óleo essencial de lavanda preferido dela para a UTI, como se isso fosse curar meningite. Eu sou a irmã prática, aquela que aparece com procurações e planilhas em vez de pensamentos e orações. Vitória me deu a procuração financeira em 2020, durante um planejamento patrimonial que fizemos juntas. Ela sempre foi organizada assim. Que Deus abençoe esse coração. Tipo A. Então, enquanto Léo estava fazendo seu show para as redes sociais, eu estava fazendo o que sei fazer de melhor: rastrear o dinheiro. Querida, o dinheiro tinha uma história para contar. Eu sou a contadora de Vitória. Sou há 6 anos, desde que ela e Léo começaram sua jornada de investimentos imobiliários, sabe? Aquela coisa que todo casal de classe média alta faz depois de assistir muitos programas de decoração na TV a cabo. Entre 2018 e 2023, eles compraram 9 imóveis na região metropolitana de São Paulo. Investimentos modestos, na maioria, um flat em Pinheiros perto da USP, uma casa no Tatuapé, um sobrado charmoso na Vila Madalena que eles reformaram. Nada de loucura. Eles estavam construindo riqueza de forma inteligente e chata, exceto que, quando puxei os registros de propriedade para organizar os documentos fiscais do ano, algo estava errado. Tipo, espera, baixei os arquivos errados. Errado. Todos os 9 imóveis, cada um deles, tinham sido refinanciados nos últimos 18 meses, e aqui está o pulo do gato. Apenas o nome de Léo aparecia nos novos títulos. O nome de Vitória sumiu, evaporou, apagado como se ela nunca tivesse existido. Eu faço contabilidade há 14 anos, já vi todo tipo de esquema, toda solução de contabilidade criativa, toda tentativa desesperada de ocultar bens durante um divórcio, mas isso era uma obra-prima de furto silencioso. Como você remove o nome de alguém de um imóvel que ela possui legalmente? Escrituras de quitação, basicamente, documentos legais onde um proprietário cede seu direito sobre o imóvel e o transfere para o outro. Totalmente legítimo se for consensual. Acontece o tempo todo em divórcios, planejamento sucessório, essas coisas. Mas eis o que fez meu sentido aranha de contadora explodir. Todas as 9 escrituras de quitação foram assinadas durante os pedidos de refinanciamento. Léo dizia a Vitória que estavam assinando papéis para reduzir as taxas de juros ou simplificar a titularidade para melhores condições de empréstimo, coisas financeiras padrão de casal casado, certo? Exceto que, enterradas naquelas pilhas de documentos de hipoteca, estavam as escrituras de quitação, onde Vitória, sem saber,
renunciava à sua participação em cada um dos imóveis. Um pacote de refinanciamento médio tem 73 páginas. Você realmente acha que alguém lê cada palavra? Léo estava contando com isso, e ele teve ajuda. Ajuda profissional. Entra Daphne, 34 anos, corretora de imóveis de luxo com um Instagram cheio de frases de mulher de negócios e fotos dela na frente de listagens multimilionárias, que ela definitivamente não vendia. Acontece que Daphne não era apenas a corretora de Léo. Ela era sua sócia, e possivelmente, mais do que isso, a julgar pelos 17 agendamentos de visita a imóveis que convenientemente aconteciam nos horários em que Vitória estava no trabalho, o esquema deles funcionava assim. Léo refinanciava um imóvel, removendo o nome de Vitória. Então, Daphne o colocava à venda discretamente, sem listagem pública no portal, apenas em redes privadas. Ela mesma o comprava através de uma empresa de fachada pelo valor de mercado real, e, em seguida, o revendia imediatamente por 30 a 40% a mais para um de seus clientes investidores, o lucro dividido 50 sobre 50, entre ela e Léo, depositado em contas que Vitória não sabia que existiam. Eles já tinham feito isso com 3 imóveis. Lucraram cerca de R$ 217.000. Nunca declararam 1 centavo ao Leão, Receita Federal. Porque, aparentemente, fraude fiscal é apenas um crime bônus divertido quando você já está cometendo fraude conjugal. Eu descobri tudo isso enquanto Vitória estava sedada na UTI, com os médicos nos dizendo que ela talvez não acordasse. Léo estava postando "Deus tem um plano" no Facebook, enquanto literalmente vendia os bens dela por baixo do voz. Seu corpo em coma, a audácia absoluta. Então lá estava eu, quinta-feira, 18 de outubro, 2 semanas após o pesadelo médico de Vitória, sentada no meu escritório em Moema, cercada por registros de propriedade, extratos bancários e uma raiva tão pura que poderia alimentar a cidade inteira. Eu tinha 2 opções: ligar para Léo, gritar com ele e vê-lo contratar advogados para sumir com as evidências, ou jogar o jogo longo. Eu sou contadora. Não agimos por impulso. Agimos de forma metódica, documentada e legalmente à prova de falhas. Eu escolhi a violência legal, na sexta-feira, 20 de outubro. Eu havia protocolado 9 ações cíveis separadas por fraude na indução, obtido liminares bloqueando todos os 9 imóveis contra venda ou transferência, iniciado uma auditoria forense em todas as transações de Léo e Daphne desde 2018 e denunciado os ganhos de capital não declarados à Receita Federal. Essa última chama-se denúncia de delator, whistleblower. Se a Receita recuperar os impostos, eu recebo de 15 a 30% do total como recompensa. Léo não fazia ideia. Ele estava muito ocupado atuando como o marido em luto nas redes sociais e fazendo planos com Daphne para listar a casa no Tatuapé para uma reviravolta rápida. Eles tinham um comprador alinhado, fechamento agendado para 3 de novembro, projeção de lucro, R$ 68.000. Essa venda foi bloqueada por mim com uma ordem judicial. A liminar significava que Léo não podia vender, refinanciar, transferir ou fazer qualquer coisa com aqueles imóveis sem aprovação judicial. E como Vitória estava incapacitada, eu, como sua procuradora, me tornei sua representante legal em todas as 9 ações. Léo descobriu sobre as liminares quando a tabelionato ligou para ele em 25 de outubro, dizendo que a venda do Tatuapé estava morta. Ele apareceu na minha casa naquela noite, com seu 1,88 metro, tentando me intimidar na minha própria porta. Que diabos você está fazendo, Isis? Eu sorri. Protegendo os bens da minha irmã. Sabe, os imóveis que você esqueceu de mencionar que estava roubando, esses imóveis são meus. Eu os comprei, eu os refinei. Vitória assinou. Vitória assinou documentos sobre os quais você mentiu. Isso é fraude, Léo. E quando ela acordar, não se ela vai ter algumas perguntas. Ele tentou o charme. Olha, você não entende de investimento imobiliário, é complicado. Eu estava tentando proteger nossos ativos, simplificar nosso portfólio, ocultando 200 mil em lucros. Tente de novo. Seu rosto passou de marido preocupado para algo muito menos amigável.
Você está cometendo um erro enorme. Esses processos vão te custar milhares em honorários advocatícios por nada. Vitória assinou esses documentos por vontade própria. Então, acho que vamos deixar um juiz decidir. A gente se vê no tribunal, cunhadinho. Ele foi embora. 3 horas depois, Daphne me ligou, tentando a abordagem. De mulher para mulher. Isis. Acho que houve um mal-entendido. Eu a deixei terminar todo o seu discurso ensaiado sobre decisões de negócios e a estratégia financeira de Léo. Antes de dizer, Daphne, eu já denunciei as transações da sua empresa de fachada à Receita Federal. Cada ganho de capital não declarado, você está de frente para sonegação de impostos, possível cassação da sua licença de corretora e responsabilidade civil por fraude. Mas claro, vamos chamar de mal-entendido. Ela desligou. E Vitória, ainda sedada, ainda lutando contra a meningite, ainda completamente inconsciente de que seu marido era um ladrão e seu casamento, uma mentira. Mas eis a questão sobre comas induzidos. Eventualmente, eles acabam. Sabe o que é fascinante nos criminosos de colarinho branco? Eles realmente acreditam que são a pessoa mais esperta em qualquer ambiente. Léo estava prestes a aprender que os contadores são treinados profissionalmente para pegar pessoas que se acham espertas. Novembro chegou e Vitória ainda estava sedada. Quinta semana do que se tornaria um pesadelo médico de 11 semanas. Sua neurologista, Patrícia, continuava dizendo coisas como cautelosamente otimista e reduzindo a sedação gradualmente, que é a linguagem médica para não termos ideia de quando ela vai acordar, então parem de perguntar. Enquanto isso, Léo estava em parafuso da maneira mais previsível possível. Primeiro, ele tentou a via legal. Contratou um advogado chamado Barros, de um escritório em um shopping popular na Lapa. Sabe, o tipo com outdoors que dizem, sofreu acidente, ligue para Barros. E um site que parece ter sido construído em 2003, Barros me enviou uma notificação de cessar e desistir, alegando que eu estava interferindo em direitos legítimos de propriedade conjugal e extrapolando minha autoridade como procuradora. Encaminhei para minha advogada, Clara, uma litigante imobiliária de 52 anos que come advogados de shopping popular no café da manhã. E ela riu tanto que engasgou com o café. Ele escreveu fiduciário errado 2 vezes. A notificação de Barros foi direto para a minha pasta de tentativas adoráveis de intimidação, ao lado das mensagens de texto ameaçadoras de Léo. Ah, sim, as mensagens de texto começaram por volta de 3 de novembro, bem quando a venda do Tatuapé morreu oficialmente. Léo passou de falso simpático para passivo-agressivo e abertamente hostil no espaço de 48 horas. 3. 9:47 Isis. Precisamos conversar sobre esse mal-entendido. Como adultos, 3. 9:14, 15. Você está custando milhares em honorários à nossa família sem motivo. 4. 9:8, 33. A Vitória ficaria envergonhada de você por estar fazendo isso. Essa última foi quando soube que o tinha, porque pessoas inocentes não usam membros da família, inconscientes como arma. Pessoas culpadas o fazem. Não respondi a nenhuma delas. Silêncio é a resposta mais devastadora que você pode dar a um narcisista. E Léo era de livro didático. Cada texto ignorado o tornava mais desleixado, mais zangado, mais desesperado, e pessoas desesperadas cometem erros. Em meados de novembro, descobri coisas fascinantes através da descoberta legal, Discovery. Veja bem, depois que você abre um processo de fraude, pode exigir todo tipo de registro financeiro, extratos bancários, e-mails, mensagens de texto, faturas de cartão de crédito, todo o rastro digital, e o rastro de Léo era um podcast de crimes reais esperando para acontecer. Acontece que ele e Daphne estavam executando esse esquema há mais tempo do que eu pensava. Os 3 imóveis que eles já tinham revendido eram apenas a ponta do iceberg. Encontrei evidências de 12 transações tentadas nos últimos 2 anos, algumas bem-sucedidas, outras que caíram, e 6 que estavam em várias fases de planejamento, mas aqui está a parte verdadeiramente doentia. Léo havia começado a se preparar para a saída de Vitória dos negócios muito antes de ela adoecer.
Encontrei uma troca de e-mails de agosto, 2 meses antes de Vitória desabar, onde Léo discutia com Daphne como fazer a transição da titularidade primária e simplificar a estrutura do portfólio. Havia até uma mensagem onde Daphne escrevia: "Assim que você estiver solo nesses títulos, podemos ir mais rápido? Nada de ter que esperar a V assinar tudo." Eles estavam planejando expulsar Vitória de seus próprios investimentos por meses. A meningite apenas deu a Léo a oportunidade de acelerar o cronograma e o dinheiro da vaquinha online, os R$ 47.000 que Léo arrecadou de amigos, familiares, vizinhos e estranhos que acreditaram em sua atuação de marido devoto. Eu rastreei cada centavo. R$ 16.000 foram para pagar a hipoteca do flat em Pinheiros. O próximo que ele planejava revender, R$ 1.000, foram depositados em uma conta no nome da mãe dele, porque aparentemente a fraude financeira é um valor familiar. R$ 12.000 foram para uma taxa de consultoria de negócios paga a uma empresa de fachada que Daphne por acaso possuía. Os R$ 11.000 restantes, espalhados por várias despesas pessoais, incluindo um jantar de R$ 700 em um restaurante de luxo em São Paulo que Léo e Daphne desfrutaram em 29 de outubro. Enquanto Vitória estava na UTI lutando pela função cerebral, seu marido estava pedindo Wagyu e celebrando com a amante usando o dinheiro que as pessoas doaram para os cuidados médicos dela. Tirei prints de tudo e encaminhei para o Ministério Público Estadual. Fraude de caridade é crime. Apenas dizendo: na semana do Dia de Ação de Graças, fim de novembro, mantendo a referência, Léo estava se afogando. As liminares significavam que ele ainda era responsável pelos pagamentos de hipoteca de todos os 9 imóveis, mas não podia vender nenhum deles. Estamos falando de aproximadamente R$ 11.000 por mês, em pagamentos combinados. O salário dele como engenheiro de uma construtora comercial na Berrini era talvez R$ 72.000 por ano. A matemática não batia. Ele tentou refinanciar os imóveis para obter taxas melhores e pagamentos mais baixos. Negado, não se pode refinanciar imóveis sob litígio ativo, as tabelionatos não tocam neles. Ele tentou colocar inquilinos nos vazios para compensar custos, não conseguiu sem aprovação judicial por causa das liminares, e minha advogada bloqueou cada moção que ele protocolou. Ele tentou fazer um empréstimo pessoal usando os imóveis como garantia. Também negado. Pelo mesmo motivo, assistir Léo, perceber que tinha se encurralado era melhor do que qualquer coisa na Netflix. A melhor parte, a família dele começou a fazer perguntas. A mãe dele, Margarida, 68 anos, professora de ensino fundamental aposentada com um crucifixo do tamanho de um prato de jantar, pendurado na processora curvada do quarto. Sala me ligou em 17 de novembro. Isis, o Léo está dizendo que você está tentando roubar os imóveis da Vitória enquanto ela está doente. Isso não parece coisa sua. Tradução. Léo está mentindo para mim e estou começando a suspeitar que meu filho é um lixo. Eu expliquei tudo. As escrituras de quitação, as vendas ocultas, a renda não declarada, a fraude da vaquinha. Margarida ficou em silêncio por cerca de 30 segundos. O que, se você já conversou com Margarida, sabe que essa mulher não fica quieta por 30 segundos consecutivos desde 1987. Finalmente, aquele menino estúpido. Ela não o chamou de ladrão, não o chamou de desonesto, chamou-o de estúpido. Porque no mundo de Margarida, o pior pecado não é roubar, é ser pego. 2 dias depois, Margarida retirou os R$ 8.000 que Léo havia escondido em sua conta e os devolveu para mim com um bilhete. Para as despesas médicas de Vitória, diga a ela que estou rezando. Até a própria mãe de Léo estava abandonando o barco. No início de dezembro, Léo havia se mudado da casa que ele e Vitória possuíam nos Jardins. Um lindo sobrado de 4 quartos com piscina que eles compraram em 2019. Por quê? Não podia mais pagar a hipoteca. Ele se mudou para um kitnet em Pinheiros que sua mãe possuía, um daqueles cubículos de 80 metros quadrados perto de um metrô, onde você pode ouvir a vida inteira dos seus vizinhos pelas paredes. Daphne, querida, a vida de Daphne virou uma fogueira de lixo por conta própria.
O Cresci-SP, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, abriu uma investigação sobre as transações da empresa de fachada dela. Em 21 de novembro, acontece que comprar imóveis de clientes, revendê-los imediatamente para lucros maciços e não divulgar o conflito de interesses a todas as partes é uma violação de cerca de 17 regulamentos imobiliários diferentes. Sua corretora, uma boutique de luxo no Itaim, suspendeu sua licença aguardando investigação. Ela passou de postar selfies de mulher de negócios na frente de mansões para postar citações motivacionais sobre estações de crescimento e confiar na jornada. Ouvi dizer, pelo boca a boca imobiliário, que é mais rápido do que o grupo de WhatsApp de mães de São Paulo, e isso é dizer muito, que ela se candidatou a trabalhar na C, a referência à loja de departamento, na seção de casa e decoração. De corretora de imóveis de luxo a dobrar toalhas de banho em cerca de 6 semanas, adoro ver. Mas o karma mais doce, as amigas de Vitória começaram a descobrir, Vitória faz parte de um clube do livro, 8 mulheres que se encontram mensalmente há 5 anos em várias cafeterias de São Paulo, para beber lattes caros e fingir que leram os livros designados. Elas estavam visitando-a no hospital em turnos, trazendo flores e lendo para ela. Mesmo que estivesse sedada, uma delas, Gabi, trabalhava em concessão de hipotecas. Ela me perguntou casualmente em 9 de dezembro: Ei, Isis, pergunta aleatória. A Vitória e o Léo refinanciaram alguns imóveis recentemente. Eu sorri. Por que você pergunta? Porque minha empresa processou 3 deles e acabei de notar que o nome da Vitória não está nos novos títulos, o que é estranho. Sim, é estranho, não é? Gabi ficou pálida. Ai, meu Deus. É por isso que você abriu aqueles processos. A notícia se espalhou pelo clube do livro naquela noite. Na manhã seguinte, o Facebook de Léo estava inundado de pessoas o removendo como amigo. Os comentários de seu Instagram se transformaram em um banho de sangue de acusações veladas e emojis de mãos em oração, porque nada diz. Eu sei que você é um canalha, como comentar, orando pela sua família durante este momento difícil. Em cada postagem, o exílio social foi quase tão satisfatório quanto a destruição legal, e através de tudo isso, os processos, as investigações, a implosão financeira, a humilhação pública. Vitória dormia, sedada, curando, completamente inconsciente de que sua vida inteira havia detonado. Mas a Dro, Patrícia me ligou em 18 de dezembro com a notícia que eu esperava há 11 semanas. Estamos acordando a partir de amanhã. Game on, Léo, game on. Assistir alguém acordar de um coma induzido de 11 semanas não é como nos filmes. Não há um momento dramático de abertura de olhos com música inspiradora. É gradual, confuso, e envolve muitos equipamentos médicos apitando de maneiras que fazem sua ansiedade disparar. A sedação de Vitória foi reduzida a partir de 19 de dezembro. Em 21 de dezembro, ela estava responsiva a estímulos, apertando as mãos, seguindo luzes com os olhos, o básico, a DRA. Patrícia continuava dizendo que ela estava progredindo lindamente, o que parecia extremamente otimista, visto que minha irmã parecia ter sido atingida por um caminhão, e o caminhão deu ré para checar o trabalho. Eu estava lá, quando ela acordou completamente em 22 de dezembro. Um sábado de manhã por volta das 9h15, suas primeiras palavras, após 11 semanas de silêncio: por que minha cabeça parece que alguém a usou como uma pinhata? Essa é a minha irmã. Quase morre de meningite viral e acorda fazendo piadas. Você estava sedada por 11 semanas, eu disse a ela, segurando sua mão. Meningite viral? Você desabou na festa do condomínio em 4 de outubro. Vitória piscou lentamente, processando. Seu cérebro estava funcionando, mas tudo se movia através de melaço. 11 semanas. É dezembro, 22 de dezembro, quase Natal. Léo, onde está o Léo? E lá estava. A pergunta que eu temia e antecipava há 77 dias. Vitória, precisamos conversar. E você vai querer estar sentada para isso. Passei os 45 minutos seguintes explicando tudo. As escrituras de quitação, as vendas ocultas, a renda não declarada, Daphne, a fraude da vaquinha, os processos que eu havia aberto, as liminares, tudo. Vitória ouviu sem interromper.
o que é extremamente incomum para ela. Normalmente, ela estaria fazendo 17 perguntas por minuto, mas ela apenas olhava para mim com uma expressão vazia, que se tornava progressivamente mais horrível. À medida que eu continuava, quando terminei, ela ficou em silêncio por talvez 30 segundos. Então, meu marido tentou roubar 9 apartamentos enquanto eu estava inconsciente. Tecnicamente, ele os roubou antes de você estar inconsciente. Ele apenas planejou vendê-los enquanto você não podia impedi-lo, e a namorada dele, corretora, provável namorada, sem evidência de caso confirmado ainda, estava ajudando-o a esconder o dinheiro. R. 217. 000. Sim, outra longa pausa. Então Vitória começou a rir. Não um riso histérico de choro, mas uma diversão ácida e genuína. Eu me casei com um idiota ganancioso. Corrigi, um idiota ganancioso que não percebeu que minha irmã é uma contadora com a capacidade de raiva de um texugo do mel. Eu prefiro assassina financeira profissional, mas claro, eis o que eu amo em Vitória. Mesmo depois de quase morrer e descobrir que seu marido é um fraudador, ela não faz a rotina da vítima chorona. Ela se torna estratégica. Sempre foi. É por isso que ela me deu a procuração financeira em primeiro lugar. Ela sabia que se algo acontecesse com ela, eu queimaria o mundo para protegê-la. Qual é a situação dele agora? Ela perguntou. Morando em um kitnet que sua sogra possui. Não pode pagar as hipotecas de nenhum dos imóveis porque estão congelados em litígio. O advogado dele é incompetente. Daphne perdeu a licença de corretora e trabalha na C.A.A. Mãe dele devolveu R$8.000 que ele tentou esconder na conta dela. E o Ministério Público está investigando a fraude da vaquinha online. Vitória sorriu. Não era um sorriso agradável. E ele não sabe que estou acordada ainda. Não, a menos que a Dutra, Patrícia, tenha contado, eu solicitei um apagão de comunicação. Apenas família imediata recebe atualizações. E você é minha família imediata. Quando ele planeja visitar, ele tem vindo toda terça e sexta-feira, às 14 horas, como um relógio. Performance de marido muito devoto para as enfermeiras. Vitória olhou para o relógio na parede. 10h47 da manhã. Então ele estará aqui amanhã, domingo, 23 de dezembro. Provavelmente. Perfeito. Ela alcançou o copo de água na mesa de cabeceira, as mãos tremendo por 11 semanas de atrofia muscular. Aqui está o que vamos fazer. E foi então que percebi que minha irmã não estava apenas acordada, ela estava ativada. Passamos o resto do sábado planejando. À Dutra, Patrícia confirmou que Vitória estava neurologicamente intacta, sem danos cerebrais, sem comprometimento cognitivo, apenas fraqueza por sedação prolongada. A fisioterapia começaria na próxima semana, mas mentalmente ela estava mais afiada do que nunca. No sábado à noite, tínhamos uma estratégia, e ela era linda. Veja bem. São Paulo adota a comunhão parcial de bens como regime legal, o que significa que qualquer coisa adquirida durante o casamento pertence igualmente a ambos os cônjuges. Léo remover o nome de Vitória dos títulos não muda o fato de que ela legalmente possui 50% de tudo. As escrituras de quitação eram fraudulentas porque Vitória as assinou sob falsas pretensas. Ela pensava que estava refinanciando para baixar as taxas de juros, não transferindo a propriedade. Mas aqui é onde fica divertido. Como Léo transferiu propriedades para si mesmo por meio de fraude, e depois vendeu 3 delas sem o conhecimento ou consentimento de Vitória, essas vendas podem ser anuladas, completamente desfeitas. Os compradores receberiam seu dinheiro de volta. Léo teria que devolver os imóveis ou seu valor equivalente. E Daphne seria responsabilizada por facilitar transações fraudulentas. Os 6 imóveis que Léo ainda possuía iriam para a administração judicial durante o processo de divórcio, o que significa que um gerente nomeado pelo tribunal os controlaria, cobraria qualquer renda de aluguel e garantiria que Léo não pudesse fazer mais esquemas. Levaria anos para resolver completamente, anos de honorários advocatícios, datas de audiência, depoimentos e auditorias financeiras, anos de Léo sendo preso no inferno do litígio enquanto sua vida desmoronava ao seu redor. Clara, minha advogada,
Chamou isso de proteção agressiva de ativos. Eu chamei de terra arrasada com papelada. Domingo, 23 de dezembro, chegou. Léo estava agendado para visitar às 14 horas. Vitória estava pronta. Ela pediu às enfermeiras para ajudá-la a sentar, pentear o cabelo e, geralmente, parecer menos como uma paciente em coma e mais com alguém que estava estrategicamente planejando vingança por 24 horas. Eu estava sentada no canto da sala com meu tablet, pronta para documentar tudo. Léo entrou às 14h08, carregando flores, cravos de supermercado, porque até seus gestos eram baratos. E vestindo seu rosto de marido preocupado, ele não notou que Vitória estava acordada no início. Ela estava com os olhos fechados, respirando constantemente, fingindo-se de morta como uma campeã. Ei, gata, ele disse suavemente, colocando as flores na mesa lateral. Sou eu. Trouxe flores. Os médicos dizem que você está melhor. Estou tão feliz. Sinto tanto a sua falta. Vitória abriu os olhos. Léo realmente pulou. Ai, meu Deus, Vitória. Você está acordada? Quando foi que você... Ele se virou para mim, porque ninguém me avisou que ela estava acordada. Ela acordou ontem. Eu disse calmamente. Queríamos ter certeza de que ela estava estável antes de notificar qualquer pessoa. Ele se moveu em direção à cama de Vitória. Estendendo a mão para a dela, ela a afastou. Não. Ela disse. Sua voz estava rouca de semanas de intubação, mas a borda era inconfundível. Amor. O que há de errado? Você está bem. Você está com dor. Oh, eu estou com dor, disse Vitória. Isis me contou tudo. A cor escoou do rosto de Léo, mais rápido do que um pôr do sol na praia. Contou o quê? Sobre os imóveis, as escrituras de quitação, as vendas que você tentou esconder, sua sócia Daphne, o dinheiro da vaquinha que você roubou. Tudo. Léo olhou para mim com puro ódio. Você não tinha o direito. Eu tinha procuração. Interrompi. Eu tinha todo o direito, e Vitória merecia saber que o marido dela é um ladrão. Ele se virou para Vitória, mudando a tática para o modo marido ferido. Vitória, querida, você não entende. Eu estava tentando proteger nossos ativos, simplificar nossas finanças. Essas decisões eram sobre o nosso futuro. Nosso futuro? A risada de Vitória foi afiada o suficiente para cortar vidro. Você removeu meu nome de 9 imóveis. Você vendeu 3 deles sem me dizer. Você escondeu R$200.000. Você usou minha emergência médica para me roubar? Que parte disso é o nosso futuro? Eu posso explicar. Tenho certeza que pode. Você pode explicar isso ao juiz durante nosso processo de divórcio, à Receita Federal durante a auditoria deles e ao Ministério Público durante a investigação de fraude deles. O rosto de Léo passou de pálido a vermelho. Você está se divorciando de mim depois de 12 anos de casamento, enquanto ainda está se recuperando de uma doença? Você tentou me roubar enquanto eu estava em coma, Léo. Acho que o navio de terapia de casal já zarpou. Vitória, por favor, pense nisso. Podemos superar isso. Saia. Ela disse, sem gritar, apenas frieza e finalidade. Amor, saia. Léo olhou para mim mais uma vez, como se eu devesse ajudá-lo. Eu sorri e dei-lhe um pequeno aceno. Ele saiu sem os cravos. Vitória esperou até que seus passos sumissem pelo corredor. Então olhou para mim. Quanto tempo até os papéis do divórcio poderem ser protocolados? Clara já está redigindo, podemos protocolar na quarta-feira de manhã. Bom, porque eu terminei de ser legal. Foi então que eu soube que a vingança real ainda nem tinha começado. Vitória recebeu alta do Hospital das Clínicas em 28 de dezembro. Ela se mudou para minha casa em Moema porque não havia absolutamente nenhuma chance de ela voltar para aquele sobrado nos Jardins, onde Léo planejava seu assassinato financeiro por 2 anos. Clara protocolou os papéis do divórcio na quarta-feira, 26 de dezembro, às 8h03 da manhã. A primeira coisa quando o fórum abriu, porque minha advogada não brinca em serviço. Às 10h47 da manhã, Léo foi intimado em seu canteiro de obras na Berrine. Seus colegas nos disseram depois que ele abriu o envelope, leu a primeira página e apenas sentou em uma pilha de drywall, parecendo que alguém o havia desligado. A petição de divórcio não era apenas a dissolução do casamento,
Eram 47 páginas de guerra financeira. Solicitamos auditoria forense completa de todos os bens conjugais, congelamento imediato de todas as contas conjuntas, pensão alimentícia temporária de Léo para Vitória. A audácia deste pedido era intencional. Divulgação completa de todos os relacionamentos de negócios com Daphne e reembolso dos R. 47.000 em doações da vaquinha mais juros, mais a arma real. Solicitamos sanções contra Léo por transferência fraudulenta de bens conjugais. Em São Paulo, se você tenta esconder ou transferir bens comuns durante um divórcio, o tribunal pode conceder o valor total desses bens ao outro cônjuge como punição, não 50%, 100%. O advogado de Léo, Barros, protocolou uma resposta que Clara descreveu como impressionantemente incompetente. Ele alegou que os imóveis eram propriedade separada de Léo porque seu nome estava nos títulos, ignorando completamente que a lei brasileira considera o bem adquirido durante o casamento comum e que as escrituras de quitação eram fraudulentas. Em meados de janeiro, Barros havia se retirado do caso. O boato no meio jurídico era que Léo não podia pagar a ele. Léo tentou se representar por exatamente uma audiência antes que o juiz sugerisse veementemente que ele conseguisse um novo advogado. Ele acabou contratando alguém um pouco mais competente, um advogado chamado Hugo, que pelo menos sabia como escrever fiduciário, mas, a essa altura, a fase de descoberta havia começado, e a descoberta é onde os criminosos financeiros vão para morrer. Veja bem. Em processos de divórcio, ambas as partes têm que divulgar tudo. Extratos bancários, declarações fiscais, registros de negócios, e-mails, mensagens de texto, tudo se torna prova, e a vida financeira de Léo era uma cena de crime. A contadora forense que Clara contratou, uma mulher brilhante chamada Edith, que parece a avó doce de alguém, mas tem os instintos investigativos de um cão de caça, encontrou coisas que até eu perdi. Acontece que as 12 transações tentadas que eu havia descoberto, aquilo era hora amadora. Edith encontrou evidências de 19 esquemas de propriedade separados ao longo de 3 anos. Alguns tiveram sucesso, outros falharam, mas todos envolviam Léo tentando esconder bens de Vitória. O melhor, ele havia comprado um motorhome, RV, em 2022, por R$ 63.000, financiado por um empréstimo apenas em seu nome, e disse a Vitória que era um veículo de trabalho para seu emprego na construção. Não era. Ele o estava estacionando em um depósito e o usando para viagens de fim de semana com Daphne. Encontramos fotos que Daphne havia postado e depois deletado, mostrando-a em Ilhabela naquele exato motorhome. Aquele motorhome era propriedade conjugal. Edith o adicionou à lista de bens. Havia também um jet ski, uma cota de timeshare em Porto Seguro, uma empresa de fachada, LLC, que Léo havia formado sem o conhecimento de Vitória, e meu favorito pessoal, uma conta de criptomoeda onde ele havia escondido R$18.000 em Bitcoin, que ele havia comprado durante o pico de 2021 e esquecido. Cada coisa que Edith encontrou foi adicionada ao patrimônio conjugal. Em fevereiro, o valor total dos bens que Léo havia tentado esconder era de aproximadamente R$412.000. O juiz não se divertiu. Em uma audiência em 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Porque o universo tem senso de humor, o juiz emitiu uma decisão preliminar. Todos os bens ocultos seriam integralmente concedidos à Vitória como sanções por transferência fraudulenta. Léo não recebeu 50%, ele recebeu 0%. Léo tentou argumentar. Seu advogado tentou argumentar, o juiz cortou os dois e disse algo que eu guardarei para sempre. Senhor Léo, o senhor passou 3 anos roubando sistematicamente de sua esposa. Agora, o senhor passará os próximos anos sistematicamente pagando-a de volta. Aproveite. Mas espere, fica melhor. Lembra-se da denúncia de delator da Receita Federal que eu protocolara em outubro, aquela sobre os ganhos de capital não declarados de Léo e Daphne das revendas de imóveis? A Receita Federal se move lentamente, mas se move minuciosamente. Em março, tanto Léo quanto Daphne receberam avisos de auditoria.
Auditorias financeiras completas, retroativas a 6 anos. A Receita queria documentação para cada transação imobiliária, cada despesa de negócios, cada real que se moveu em suas contas. Léo não tinha documentação, porque criminosos raramente mantêm bons registros. A conta de impostos, incluindo impostos atrasados, multas e juros, chegou a aproximadamente R$ 97.000. Léo tinha 60 dias para pagar ou entrar em um plano de pagamento. Ele não podia pagar, obviamente, o homem estava se afogando em pagamentos de hipoteca de imóveis que legalmente não eram mais dele.